Queridos irmãos e irmãs, somos convidados a pedir hoje, nesta liturgia, a graça de um olhar purificado. Olhar para nós mesmos, olhar para os outros, olhar para o mundo, com o olhar de Deus. Com o olhar da graça que nos alcança e que nos liberta dos nossos instintos egoístas, e nos faz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que tudo mais vem por acréscimo. Este texto está dentro do Sermão da Montanha e deve ser lido em coerência com os textos que foram proclamados na liturgia nos dias anteriores. Somos convidados a ter esse olho sadio. E aí toda a nossa vida será iluminada, o corpo ficará iluminado. O olho doente é o olho de quem vive buscando simplesmente a riqueza, o poder, o prazer, como os valores absolutos da vida. O olho doente é o daquele que está fechado nas suas vaidades, nas suas ambições, o seu egoísmo. O olho doente é o olho daquele que não é capaz de ver as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão morrendo. O olho doente é dos negacionistas de todo tipo, que negam o sofrimento, a miséria, a pobreza, a injustiça, a maldade, a mentira. Olho sadio é o olho de quem olha a verdade e olha com misericórdia, com compaixão. Este mundo ferido pelo pecado, cheio de disputas de poder, em que os descartados e desprezados da história são as primeiras vítimas. Que nosso olhar seja sadio, que nós não façamos parte de um grupo indiferente, insensível ao sofrimento dos outros e omisso, de braços cruzados, incapaz não só de ter pena, mas de ter compaixão, que é sofrer com. E compaixão, sofrer com, é ter também atitudes de misericórdia. Na primeira leitura nós vemos, e estamos lendo nesses dias sempre a segunda carta de Paulo, a carta do missionário, e no Evangelho, o Sermão da Montanha. Paulo faz uma lista impressionante do seu currículo. Nós estamos numa cidade universitária, embora num contexto de pandemia, muitas vezes as pessoas são muito ciosas do seu currículo. O currículo de Paulo é diferente. É o currículo do olho sadio. Ele que tinha um currículo que poderia apresentar como ele faz nessa carta, porque aquela comunidade que ele evangelizara em Corinto, depois que ele saiu, foi visitada por judaizantes que chegaram com eloquência, que chegaram com pretenso saber e querendo transformar o Evangelho de Paulo num regresso ao farisaísmo, ao legalismo, ao formalismo. Às vezes nós encontramos assim também dentro da nossa própria religião, pessoas que são levadas por uma espécie de fundamentalismo, de fanatismo, julgadoras do compromisso dos outros. E Paulo então se permite, com um pouco de ironia, mas com profetismo, também apresentar o seu currículo, já que muitos se gloriam segundo a carne, segundo o olho doente, né? Eu também me gloriarei. Se for por aí, Paulo seria imbatível. O que outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito, embora fale como insensato. São hebreus? Eu também. Israelitas? Eu também. Da descendência de Abraão? Eu também. Servos de Cristo?
Eu, como menos sensato, digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles. E aí vem a lista impressionante, aqui do olho sadio. Porque para Paulo, o Evangelho não é uma teoria, não é uma doutrina. O cristianismo não se confunde com uma teoria, com uma doutrina, por mais bela que pudesse ser. O cristianismo é segmento de uma pessoa. E, portanto, Paulo pode apresentar agora o seu verdadeiro currículo, porque o anterior, ele já dissera na carta aos Filipenses, ele considerou lixo em vista do seguimento de Jesus. Tudo que era vantagem para ele. Conhecedor que era de toda a Sagrada Escritura, fariseu educado aos pés de Gamaliel. Agora ele começa a falar do seu novo currículo, do olho sadio. De fato, muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Eram tão legalistas que, como a lei só permitia dar 40 golpes, eles davam 39, porque se tivesse errado na conta, não tinham infringido a lei. Por 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei 1 noite e 1 dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos. Perigos de rios, perigos de ladrões, da parte dos meus compatriotas, da parte dos pagãos, na cidade, em lugares desertos, no mar. Perigos por parte dos falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede frequentes, jejuns, frio e nudez. Sem falar, porque aqui mostra a razão de tudo isso, de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Que currículo? É um currículo de discípulo missionário. É um currículo de quem se configurou a cruz de Jesus Cristo, de quem gasta a vida na solidariedade. Quem é fraco, que eu não seja fraco com ele? Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignação? Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que eu me gloriarei. Oxalá, nós também, nossa comunidade paroquial, todos nós que ouvimos a palavra e celebramos a Eucaristia, pudéssemos nos fazer fraco com os fracos, solidário com os que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos, ou sofrendo a enfermidade, ou sofrendo esse contexto de pobreza e de carência. E que nós também tenhamos capazes de expressar a nossa indignação pelas responsabilidades públicas que precisam ser devidamente apuradas e apontadas. Porque não é uma fatalidade que 500 mil de brasileiros tenham morrido nessa pandemia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.